Sou Andréa Alice, sou docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e venho conversar um pouquinho com vocês sobre o módulo Elaboração de Planos de Assistência Social do Capacita SUAS 2020 da UFRB. Esse módulo ele trabalha 3 unidades. A primeira unidade que fala sobre Plano e Política de Assistência Social, onde nós vamos trabalhar todo o histórico da Política Nacional de Assistência Social e conversar um pouquinho sobre a definição do que é esse plano e da necessidade desse plano para a política de assistência. A segunda unidade, onde nós vamos trabalhar a construção do plano de assistência social, onde nós vamos focar no diagnóstico socioterritorial e no processo de elaboração desse plano em si. E a terceira unidade, onde nós vamos trabalhar o monitoramento e o controle social, a importância desse processo de avaliação e de atualização desses planos, certo? Especificamente nesse vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho a segunda unidade desse módulo. A segunda unidade desse módulo trata sobre o diagnóstico socioterritorial, que seria o que a gente pode definir como território, né? Um território é um espaço recheado de relações sociais, passadas, futuras, relações sociais que estão se construindo nesse momento, né? Um espaço geográfico com relações políticas de poder econômico, de poder social. É um espaço geográfico envolto de uma estrutura social em que a gente precisa analisar para poder atuar nesse espaço, né? Esse espaço territorial também tem acessos aos direitos fundamentais, possibilita esses sujeitos serem protagonistas ou não desse acesso específico, né? E o diagnóstico socioterritorial, ele se coloca nessa possibilidade de avaliar ou não quais são as potencialidades desse território, né? Então, para a gente elaborar esse plano de assistência social, a gente precisa primeiramente realizar esse diagnóstico socioterritorial. Posteriormente, feita a análise desse território, né, feito o diagnóstico desse espaço que nós vamos atuar, nós temos alguns passos para a elaboração desse plano de assistência social, né? Primeiro, a gente traça um roteirinho para poder elaborar esse plano junto com a gestão, com a prefeitura e com os atores que estão envolvidos, né? A gente vai fazer o diagnóstico social, elaborar os objetivos, as diretrizes, elencando as prioridades, as ações estratégicas, as metas, os resultados e os impactos, a cobertura da rede prestadora de serviços, quais são os órgãos que existem nesse município, se o município é de pequeno, de médio ou de grande porte, né? Os recursos que nós vamos ter em mãos, os materiais, os humanos, financeiros, os mecanismos e fontes de financiamento públicos e privados, e trabalhar um pouco também os indicadores e o espaço temporal de execução, né? Nós vamos executar esse plano em quanto tempo nós vamos ter para avaliar e analisar esse plano, para monitorar e atualizar esse plano que nós estamos elaborando, né? Então, nessa segunda unidade desse modo de elaboração de planos de assistência social, nós temos esses 2 focos, né? A gente foca no diagnóstico socioterritorial e no passo a passo da elaboração desse plano, tá bom?